Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus, estamos aqui com mais uma oportunidade de pregar, de dizer, de falar do Evangelho, levando aí as boas novas de salvação para você. Que a partir de agora você possa se interessar, prestar atenção na palavra, se alimentar da palavra do Senhor. Vivemos desse pão da vida. É o que faz o homem viver eternamente. Somente através da palavra. Então entenda que você, quando escuta bons conselhos, e você vive isso, você verdadeiramente aprende e vivencia esses conselhos. Então você faz boas obras, você segue aqueles conselhos e assim você tira bom proveito. Se ouvir maus conselhos, você vai ter prejuízo, você vai ser reprovado, você vai sofrer, você vai, de certa forma, se dar mal com esses maus conselhos. A palavra de Deus é boas novas de salvação. O Evangelho só traz coisas boas. Se você aprender, você verdadeiramente guardar e praticar isso aí, você se salvará. É um mistério. É uma coisa que parece não ter efeito, mas tem grande efeito. Entendemos que o mundo, os mundos, a palavra de Deus diz que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Todas as coisas foi feito pela palavra. Você vê que no Evangelho segundo escreveu João capítulo 1, versículo 3, diz que todas as coisas foram feitas por Cristo. Todas as coisas foram feitas por Ele, nada do que foi feito se fez sem Ele. E Cristo é a palavra. Hebreus 11, versículo 3 diz, nós pela fé, nós acreditamos, nós entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, foram criados pela palavra de Deus, ou seja, aquilo que se vê não foi feito do que é aparente, está dizendo lá. O que é isso aí? Aquilo que eu vejo não foi feito do que eu vejo, daquilo que eu estou apalpando, que eu estou enxergando, mas foi feito pela palavra de Deus. Então entenda que a tua vida depende da palavra de Deus. Você é uma criatura que começou aí por Adão, que foi feito pelas mãos de Deus, mas você é uma criatura de Deus. A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo, ele fala a Timóteo, escreve a Timóteo dizendo que toda criatura de Deus é boa. Não há nada que rejeitar. Mas tem uma maneira dela continuar boa, ou seja, se aperfeiçoar, ser agradável a Deus, ser um participante do reino. Ser um filho, uma criatura, é boa. Agora o problema é que existe o mal. Que esse mal, ele torna essa criatura mal. A criatura é boa. Não há nada que rejeitar. Isso aí foi dito também, o próprio Deus falou através de uma visão e da voz ali, de Deus falando com o apóstolo Pedro, com relação ali Cornélio,
incluindo ali nessa visão um chamado ali, um recado, um pedido de socorro, uma orientação pedida de Cornélio. No caso, o anjo apareceu para Cornélio e mandou que ele mandasse alguém, o apóstolo Pedro, e chamasse ele para ele orientar ele. É o que faltava na vida do Cornélio. E Pedro teve uma visão de um lençol que descia do céu, que hoje entendemos que é uma tela de cinema, com as imagens de muitos animais. E ele estava com fome, estava ali fazendo alguma coisa para comer, quando a voz disse para ele, teve a visão e disse, mata e come. E ele diz que não entra coisa imunda na minha boca. Ele falou por 3 vezes e a voz repetiu. Daí disse, não diga que aquilo que eu criei é imundo. Então veja, se os animais não é imundo, agora você imagina o homem, imagem e semelhança de Deus. É boa. Toda criatura de Deus é boa, né? Não há nada que rejeitar. Agora aí tem o porém, sendo recebida com ações de graça. Pela oração, ela é santificada, ou seja, separada para Deus. Então tem uma maneira certa de você ser uma criatura e não ser uma criatura é boa, da parte de Deus te fez bom, mas você se torna mal. Se você aderir, se você concordar, se você não procurar entender o que é mal, se torna uma criatura mal. E mal não é porque mata os outros, não, é mal porque não procura Deus. Então veja que quando eu procuro isso aqui, saber como é que é, então eu vou fazer conforme a palavra diz, conforme as exigências. Não é porque Deus exige, porque Ele se santifica, mas de alguma forma você envaidece Ele, não. É a maneira que existe para você se salvar. Então o benefício não é para Deus, o benefício é para você. Porque parece que quando nós vamos servir a Deus, parece que esse servir a Deus é para que Ele se sinta mais vaidoso, cresça mais. Não, não é. Pelo contrário, é você que cresce, é você que precisa, é você que ganha vida, é você que se salva, é você que leva vantagem, é você que é beneficiado. Então compreenda, só nele está a vida. Esses 2 versículos que eu falei aqui de Timóteo, né, que Paulo falou a Timóteo, eu vou dizer aqui, que eu não vou pregar em cima disso aqui, mas é só para você saber onde está escrito e como direitinho está escrito. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, e o versículo 4 e 5, que diz assim, porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Versículo 5, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Então existe uma maneira, não é você dizer, não, eu sou bom, eu sou isso, eu sou filho de Deus. Não, se não passar pelo processo certo, não é. E não adianta, nas cartas de Paulo ele sempre diz, não erreis, não vos enganeis. Essas 2 palavras.
não erreis. Né? Para me errar, eu tenho que já estar no caminho certo. Então, erreis. Agora, para mim não me enganar, é exatamente eu não pegar o caminho errado. Então, um princípio, ou seja, um começo de uma carreira, eu não posso errar, né? Eu não posso ser enganado, que é logo de início. Depois, nessa caminhada, eu não posso errar o caminho. Eu já estou no caminho, mas não posso errar. Não vos enganeis. Pegue a coisa certa, sem engano. Depois você não pode errar. Não erreis. Então, essas duas palavras, eu preciso ter o passo inicial. É exatamente para mim pegar o caminho de bondade, de fazer o bem, de santificação, de justificação, de lavagem. O caminho que é aprovado por Deus. Então é isso aqui, eu sou uma criatura, não há nada que rejeitar, tudo certo, no sentido criatura. Mas nas minhas atitudes, aí é complicado, irmão. As minhas atitudes é que vai me levar para o mal ou para o bem. Ou para o bem ou para o mal. Então eu sou bom no sentido, eu até quando um dia desse eu preguei aí falando, e eu falei do filho pródigo, que ele foi embora, levou sua fazenda, gastou tudo com a vida dissoluta, uma vida de prostituição, de coisas vãs, não procurou fazer o que era correto na vida, e assim ele gastou tudo. Quando ele entrou na pior, como diz o ditado, quando ele entrou numa vida de sofrimento, que não tinha nem nada para comer, nem a comida dos porcos que ele apacentava, aí a Bíblia diz que ele caiu em si. Quando o homem cai em si, é exatamente nessa criatura boa que ele é, com a consciência que ele já trouxe de nascença, uma consciência correta. Se ele cair em si, aí ele é o ponto de partida, vamos dizer assim. Ele voltou à estaca zero, para ele pegar o caminho certo ou errado de novo. Vamos dizer, no caso dele, pegou o caminho errado. Aí ele voltou, se converteu dos maus caminhos, se arrependeu e se converteu. Converter é voltar, pegar outro caminho. Então, exatamente, ele voltou e estagnou ali, parou no ponto zero, para começar de novo. Ele caiu em si, na criatura que traz uma consciência da parte de Deus. Ele jogou o pé no mal, rejeitou o mal, se arrependeu. Então veja esse ponto aqui, que a gente tem que entender, que se você não se arrepender dos pecados, você nunca vai se salvar. Não tem como você encontrar Deus sem arrependimento. Então você tem que reconhecer que você é uma pessoa que, sem conhecimento, você pratica o mal, você faz a coisa errada, porque você já é uma pessoa pecadora. Então tem que ter um arrependimento. Arrependimento o que é? Pedir de socorro. Eu correr para onde está a solução do meu problema. Eu pedir socorro para quem pode resolver. É só um, que é Jesus. A palavra, a oração, como está dizendo aí. Então sou bom, voltei à estaca zero, eliminei da minha vida todo o mal, no sentido de não querer, e procurei Deus, no sentido de me socorrer, meu advogado, meu salvador, meu redentor.
meu Deus, único Salvador, único mediador entre Deus e os homens. Então cheguei para ele e digo, olha, isso aqui eu rejeitei, eu não sei, eu não entender, eu não sei de nada, não posso nada. Estou zerado aqui, eu quero começar. Então exatamente o que o filho pródigo disse. Eu voltarei para a casa do meu pai. Lá ele tem comido seus trabalhadores fome todo dia. Eu estou aqui morrendo de fome. Então você chegar lá eu digo, meu pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor. Então eu voltei e quero ser, não sou digno de ser chamado teu filho, mas eu quero ser um dos teus empregados. Que sei que está muito melhor do que eu estar apacentando esses porcos, não poder comer nem a comida dos porcos. Então foi esse caso aí. Ele voltou e exatamente disse isso mesmo. Ele caiu em si e viu que errou. Voltou para a estaca zero e pegou o caminho correto. Então é exatamente isso. Quando eu sou uma criatura boa, mas estou fazendo mal. Mas quando eu reconheço que eu estou sendo desobediente a Deus, aí pela palavra de Deus e pela oração sou santificado. Né? Então veja que tem uma maneira aí. Né? Aí às vezes é isso que nós não entendemos, não queremos entender. Que existe a maneira correta, não é do jeito que eu penso que é. Aí que está o erro do homem. Então nós vamos ler a palavra de Deus que encontramos aqui em 1 aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta. Capítulo 15, o versículo 1 e 2. Que diz assim a palavra do Senhor. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis. Aqui ele está dizendo que eu já preguei para vocês o evangelho, vocês sabem, vocês receberam isso aí. E vocês estão permanecendo nesse evangelho. Aí ele diz aqui no versículo 2: pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado. Se não é que crestes, irmão. É essa maneira, irmão. Não é porque diz que está na igreja. Eu aceitei Jesus. Aí eu conheci aí a palavra e foi orado. É uma criatura. Se tornou uma criatura boa se isso for de verdade. Se não for, é apenas uma conversa fiada. Eu nunca vou conhecer Deus porque eu não me sujeito à palavra de Deus. Tem umas concupiscências, alguma coisa dentro de mim que eu não é como o filho pródigo. Ele disse, não, eu vou voltar. Eu não vou viver numa vida dessa. Meu pai sendo rico aí, tendo com que me sustentar e eu ficar sofrendo aqui. Caiu em si, se arrependeu, mas de verdade. Quando ele meditou logo no que ia dizer, no caminho de volta ele não mudou de ideia. Quando o pai dele recebeu ele de maneira alegre, com anel, foi botando veste nova, anel, sapato, matou lá o bezerro cevado, fazia uma festa, convocou as pessoas, ele não mudou de ideia. A mesma coisa que ele disse, que ele pensou em fazer quando se arrependeu, porque isso é verdadeiro. Quando você se arrepende de verdade, você não muda de ideia. Então vou caminhando, aí mudei. Eu pensava que ia ser diferente, agora eu vou ser assim, assado, cozido. Não. Então ele, quando chegou, ele disse as mesmas palavras que ele meditou. Então ele de verdade estava querendo ser um servo, um empregado do pai dele.
Ele entendeu que tinha pecado, tinha errado, tinha feito uma coisa errada, tanto para o céu, diante de Deus, como para aquele homem lá, o pai dele. Então ele não tinha dignidade mais, ele não tinha mais o que cobrar do pai, ou de alguma forma exigir, ter direito, não. Então é isso que eu tenho que entender, que Deus, ele já fez tudo por mim. Eu não tenho direito de exigir nada. Eu tenho direito de obedecer. Eu tenho um dever de obedecer, de me sujeitar, de ele me ensinar e saber que tudo que ele vai me dizer é para o meu bem. Então, quando às vezes você que está aí diante de mim, assistindo, você pode até pensar que a gente está querendo impor alguma coisa. Não, o Evangelho é para a gente falar para as pessoas. Pregar o Evangelho. Não é para você tomar isso como uma exortação para você ficar parecido comigo, de alguma forma, um desejo meu, que você venha concordar comigo, e isso é uma espécie de associação, que eu vou crescer com isso, ou alguém. Não, é para você se dar bem. Entenda que o Evangelho é para você, é individual. Então, pela palavra de Deus e pela oração, você é santificado, separado para Deus. Separado do pecado, e se fica santo. É isso aí. Então, compreenda aqui que Paulo está dizendo, se vocês não receberem em vão, então o Evangelho salva vocês. Eu preguei, vocês aceitaram Jesus, se santificaram, vamos dizer assim, se separaram do pecado, aceitaram Jesus, aceitaram o Evangelho, e vocês estão andando no Evangelho. E por esse Evangelho, vocês são salvos. Se é que não ouviram, aceitaram esse Evangelho em vão. Então pode ocorrer isso aí, ocorrer de você não querer, você é só uma farsa, você diz que está no Evangelho, mas não está. Diante dos homens você até concorda ali, mas por trás você não é essa pessoa, você aí usa duas caras, você usa duas personagens. Tem um que é o crente, acredita no Evangelho, e tem o outro por trás, escondido, oculto, que você esconde. Isso permite que o diabo, o mal, quando fala mal, está falando da parte maligna mesmo, te use, você é bom. Então, mas você pode deixar o mal te usar, esconder das pessoas aquilo que você é interiormente. É um demônio que ele se apresenta como um crente. E você vê que isso não é difícil, porque na Bíblia tem muitos casos assim. Aquela mulher que tinha um demônio que adivinhava, ele dizia que os meninos ali, Paulo e Silas, eram os homens que anunciavam as boas novas de salvação. São os anunciadores do Deus Altíssimo, o próprio diabo dizendo. Então, na verdade, ele não estava nem mentindo nesse sentido. Ele estava mentindo porque o que ele estava dizendo, ele não obedecia. Ele era um diabo, um demônio. E usava aquela menina com cara de crente. Parecia ser uma pessoa de Deus que adivinhava as coisas. Que era do bem, mas não era. Então veja que várias situações aconteceu isso aí, do inimigo se apresentar
Uma certa vez Jesus chegou na sinagoga, na igreja dos judeus ali, e tinha uma pessoa demoniada lá, um homem. Tinha um demônio nele. Mas pro natural o pessoal achava que era um crente. Que ele foi logo recebendo Jesus, agora chegou o verdadeiro Filho de Deus. Então você vê que parece ser, mas não era. Era um demônio falando. Jesus disse, cala a tua boca e sai dele. Ele saiu, o homem caiu no chão. Então veja que tem essa coisa que você pode permitir de uma malícia, um demônio malicioso possa te apresentar como um crente que você não é. Que você tem que clamar, você tem que buscar Deus, você tem que se arrepender e aceitar o evangelho verdadeiro. Quanto mais exortação, melhor para o crente. Porque é ensino da palavra. Porque quando a gente ensina a palavra verdadeira, chama atenção, não tem como. Pode ser quem for, o maior crente da terra. Mas ele é chamado a atenção pela palavra de Deus. A palavra exortação é exatamente essa palavra. Significa chamar atenção com amor. Significa o quê? Eu chamar atenção para o teu bem. Para te salvar, rapaz. Para tu aprender o que é Deus. Deus, absorver a vida. É isso aí. Então veja aqui que ele diz, também vos notifico. Eu chamo a atenção de vocês. Eu estou notificando vocês. Irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, permanece recebendo. Versículo 2. Pelo qual também sois salvos. Por esse aí vocês salvam. Se o retiverdes, se é que vocês estão retendo ele, seguraram ele, estão andando nele mesmo, é isso que ele está dizendo? Tal como vulo tenho anunciado. É do jeito que eu anunciei. Se vocês estão guardando, aprenderam, estão salvos, né? Se não é que crestes em vão. Então, às vezes, muitas vezes, eu crio em vão. Eu acredito que eu escuto a palavra, mas não me interesso por isso. Tem gente que não aprende porque não quer. Ele não presta atenção, ele não medita na eficácia, no que quer dizer as palavras do Senhor, o Evangelho. E com isso ele fica errado. Você vê que aqui, tem tanta coisa para dizer aqui, mas nesse mesmo capítulo, no versículo 33, diz assim, e o 34, não vos enganeis, a palavra que eu acabei de falar agora há pouco, que nas cartas de Paulo sempre tem essa palavra, não vos enganeis, não deixe ser enganado, não erreis, tem cuidado para não errar, rapaz. Então ele diz, não vos enganeis, 2 pontos. As más conversações corrompem os bons costumes. Quebra, desfaz, dissolve os bons costumes. O que é bom costume? É o que eu disse agora há pouco. Uma criatura é boa, não há nada que rejeitar. Mas para onde ela vai partir? Para a direita ou para a esquerda? Ele vai partir para o mal ou para o bem? Os 2 caminhos estão aí. Então a criatura em si, ela é boa. Tem uma consciência dada por Deus, mas você pode rejeitar essa consciência. O
O que é isso? Não experimenta aqui o mal, que não é tão mal assim, que às vezes é só para a carne é bom. Pecado, tem muitos pecados que é bom, gostoso, que é a vaidade, a prostituição, dependendo de como é. Para a carne é bom e até se gloriam, né? Então, tem tanta coisa aí que é fácil de fazer, é atraente para a carne fazer, e é mal. Daí nasce o quê? O resto. Inveja, porfia, avareza, idolatria. Então vai acrescentando pecado sobre pecado. Então a criatura de Deus, ela tem essa consciência de início. Olha, e principalmente quando você busca na palavra. Nenhum prostituto herdará o reino do céu. Nenhum homicida, nenhum mentiroso, nem aquele que ama a mentira. Então você vai aprendendo isso aí. Então você tem uma consciência de que isso está errado. Não é fazer sexo, que nós estamos falando aqui que é pecado. Não é não. Não tem nada a ver, é prostituição. É fornicar, fazer a coisa errada. A Bíblia diz certinho como é. Por isso que eu preciso conhecer a verdade. A palavra de Deus me torna uma criatura boa, me santifica, me separa do erro, né? Então ele diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Versículo 34. Vigiai juntamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para a vergonha vossa. Ele está falando para crente, irmão. Ele está falando para a igreja de Coríntios. É por isso que ele diz aqui nesse versículo primeiro aqui: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado. Então ele está dizendo: não já preguei para vocês? Vocês não já estão aí andando no evangelho? Tudinho. Aí eu digo isso para vergonha vossa. Tem muitos que não conhecem a Deus ainda. Está dentro da igreja, mas não conhece Deus. Mas não é porque quem está dentro da igreja não conhece Deus ainda, que eu estou fora aqui e não vou conhecer. Eu preciso conhecer, é independente. Eu não vou para lá porque o que está lá está pior do que eu aqui. Não. Eu não posso me basear dessa forma. Não, tirar exemplo do mau exemplo. Me exemplar, quando eu estou dizendo tirar exemplo do mau exemplo, é exatamente eu me espelhar, querer agir conforme essa pessoa está agindo. Então não, vou tirar exemplo do bom exemplo. Daquele que está dando bom exemplo, eu vou tirar esse exemplo, me espelhar nele para ser bom também. Como é que eu vou me espelhar numa pessoa que está fazendo errado? Ou não vou ser melhorar, parar de errar, porque os outros erram, não tem nada a ver com os outros. Não tem, a mesma hora tem, que a gente vai dizendo, vai ensinando. Mas eu tenho que fazer a minha parte, a minha. Então veja que ele está dizendo: digo isso, tem uns que ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para a vergonha vossa. E faz vergonha mesmo. Você está dentro da igreja, você tem escola bíblica, você está ouvindo palavra de Deus todo o tempo. Ou mesmo quem está fora, irmão. Estamos falando aqui, não é só para crente, nós estamos falando para as pessoas em casa aí que estão nos assistindo agora. Você ouve, você tem Bíblia no celular, se não tem é porque não quer, pode baixar a Bíblia.
Você pode ouvir através da TV, do rádio. Você pode ir na igreja, tem por todo canto, perto da tua casa. Vai lá, ouvir a palavra de Deus, você vai aprendendo. Confirmando na palavra, esse cara está errado, ele não está dizendo certo. Vai, caça outro que fala a verdade. Para aprender o que é ser crente. Né? Então, quando a gente diz assim, de aprender o que é ser crente, como ser, né? Então diz aqui em 1 Pedro, primeira carta universal do apóstolo Pedro, capítulo 2 e o versículo 1, ele diz assim: deixando, pois, toda malícia e invejas e todas as murmurações, né? Deixando toda a malícia e todo engano e fingimentos. É porque eu pulei aqui, errei aqui. Então assim, deixando, pois, toda a malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações. Eu preciso deixar. E coisas semelhantes a essas. Eu preciso saber que o mal está aí para mim fazer o mal. E o mal traz mais mal. E nada disso vai me salvar. Nada disso vai me ajudar. Então, o salário do pecado é a morte. Eu vou sempre procurar a morte. Eu vou sempre me aproximar da morte. Está falando de morte eterna. Então veja que eu tenho que deixar isso aqui. Essas murmurações, essas coisas aqui que me levam ao erro. Aí ele diz no versículo 2: desejai afetuosamente, como meninos outra vez nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vardes crescendo. Então você vê que o leite eu preciso desejar com afeto, afetuosamente, com vontade. Sabe o meninozinho quando nasce, ele não deseja mamar, não? Chora. Isso aí já veio na natureza do meninozinho, cobrando, chorando para comer. Então tem que desejar como uma criança novamente nascido, leite não falsificado. Isso tem que ser com um desejo, afetuosamente, como um menino outra vez nascido, um leite não falsificado. Para por esse leite aí eu vá crescendo. O que é leite? É a palavra de Deus, não falsificado. Ou seja, não permita que palavras de homem entrem no meio disso aí. Não, palavra de Deus. Então, quando ali no versículo 23, me parece aqui, deixa eu ver aqui, eu estou meio perdidinho. É o versículo 23 mesmo, que diz assim, no capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva, que permanece para sempre. Então essa palavra, ela nos leva à vida, ela é viva. Eu preciso ser gerado outra vez. É exatamente o caso do filho pródigo. Ele se tornou um filho a partir dali, com certeza. Não precisa a gente meditar muito no texto para entender que ele, a partir dali, ele foi um filho diferente. Sempre foi, com certeza, arrogante, desobediente, murmurador, sempre absorvendo o mal, sempre querendo ser dono do nariz.
Mas depois que ele pegou o que ele pegou, o exemplo, quando ele voltou verdadeiramente arrependido, ele diz, não, se eu for um empregado do meu pai, já é vantagem demais, para mim tá bom demais. Quer dizer, a partir dali ele valorizou as coisas, mudou. Então por isso eu preciso ser outra vez gerado, porque gerado eu já fui, eu sou uma criatura. Eu tenho que ser gerado um filho de Deus, um herdeiro do reino. E um herdeiro do reino, ele tem que defender o reino mesmo. Ele tem que seguir os princípios do reino. Eu tenho que aprender com o dono do reino, porque senão não vou fazer parte desse reino. Não vou. Então tem que ser outra vez gerados, né? Gerado, né? Não de semente corruptível. O que é isso? Uma semente que me corrompe, que me deixa no pecado, que vai me manter na morte. Não, eu tenho que sair da morte, eu tenho que sair do pecado, me santificar. A vida, eu tenho que permitir que a vida entre em mim. Então, uma nova criatura, gerada outra vez, não dessa semente corruptível, mas de uma semente incorruptível, que é a palavra de Deus, que é viva, que permanece para sempre. Então ele vai dizendo aí até chegar naquele versículo ali no capítulo 2. Né? Então veja aqui, eu voltando aqui no capítulo 15 aqui de 1 aos Coríntios, 1 aos Coríntios capítulo 15, né? E o versículo 1 e 2, quando Paulo chama a atenção deles aqui, aí ele diz aqui, por quê? Porque tem tanta coisa que engana a gente no meio disso aí, tem tantas heresias e eu não sei como fazer, muitas vezes eu não entendo por que eu tenho que valorizar tanto, tem uma maneira correta de eu fazer. Precisa esse zelo todo, esse cuidado todo para não errar. Será que precisa disso? Claro. Se não precisasse, não estava escrito. Então, Paulo ele diz aqui, quando ele diz aqui, isso é que crestes em vão. Versículo 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Eu estou entregando o que eu recebi. Que Cristo morreu por nós, pecadores, segundo as Escrituras. Então, estou entregando para vocês uma coisa que eu aprendi do próprio Deus, pelas Escrituras. Aí ele diz aqui no 4, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Eu preciso aprender essas coisas nas Escrituras. Aí ele diz no 5, e que foi visto por Cefas, que é Pedro, e depois pelos 12. Aqui até 12, mas já dá até de dizer aqui 11, né? Mas vamos dizer os 12 mesmo. Aí vimos aqui, versículo, os 12 até, depois foi separado Ananias ali, esqueci até o nome agora do outro apóstolo, foi separado também, né? Para ficar no lugar de Judas. Né? Então aqui, versículo 6, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Então veja que alguns já tinham morrido, né? Mas muitos viviam ainda nessa época, esses 500. Aí depois ele diz aqui no versículo 7, depois foi visto por Tiago
depois por todos os apóstolos. Tiago, irmão, no sentido carnal, né? Meio irmão de Jesus, né? Aí ele diz aqui, no versículo 8, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como um abortivo. Ou seja, ele apareceu por último a ele, né? Aí ele diz no versículo 9, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Era um perseguidor da igreja. Então veja, quando ele se converteu, o apóstolo Paulo aqui é outro que nós devemos nos espelhar e entender, meditar, analisar, fazer um exame em mim mesmo, em nós mesmos. Poxa, será que eu sou crente? O apóstolo Paulo não pensava que era? Antes, quando ele era Saulo de Tarso, aquele Saulo lá, que era extremamente zeloso no judaísmo, ele não entendia que ele era crente? Claro, defendia Deus como que fosse a igreja de Deus e estava contra a igreja de Deus. Então preciso ver, será que eu estou contra? Ou eu tenho Deus, ou eu tenho um mal dentro de mim, um demônio, que eu estou pensando, está me enganando que eu sou crente. Está me tapeando, eu estou achando que sou crente e não sou. É isso que é o perigo, irmão. O perigo é esse aqui, que Paulo achava, quando era Saulo ainda, que ele estava fazendo uma obra de Deus, perseguindo os cristãos. E Jesus apareceu para ele e disse, Saulo, por que tu me persegue? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus Cristo, a quem tu persegue, rapaz. Irmão. Então veja, aí ele diz no 10, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, não é o Ramalho em si que prega aqui, porque eu não estou fazendo nada para mim mesmo, mas e sim fazendo para o Senhor, para o Evangelho. Então, é assim do mesmo jeito ele dizendo aqui. Não eu, né, que fiz esses trabalhos, mas a graça de Deus que habita em mim. Então nós pregamos o Evangelho porque Deus está nas nossas vidas e precisamos fazer isso aí. Então ele vai dizendo aqui que Cristo ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, se não há, porque existia uma heresia ali, de que não existia ressurreição. Ele diz, se não existe ressurreição, Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, o que nós pregamos não é verdade. O que nós pregamos é vã. E assim aqueles que já morreram estão todos perdidos. Não tem salvação, não existe salvação para ninguém. Então ele vai dizendo aqui, ele diz aqui no 17, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Não tem salvação, não tem como. Aí ele diz, está falando para crente, irmão, que deveria acreditar. Aí ele diz aqui no 18, e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Os crentes aí que aceitaram Jesus, que viveram o Evangelho, não serviu de nada se perder todos. Aí ele diz aqui, chamando a nossa atenção, no 19, se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então nós não esperamos em Cristo para ser rico, para Cristo cuidar de nós, limpar nossa pele, sustentar o nosso corpo. Não é isso não. É para salvar a alma.
Nós não esperamos em Cristo só nessa vida. É claro que a palavra de Deus ajuda, dá vigor a quem não tem vigor. A palavra de Deus salva a alma e cura o corpo. Vai sustentando, vai te dando vigor aí até o dia da morte. Mas no mundo tereis aflição. Então entenda que o corpo vai morrer, não tem como. Deus já deu uma ordem para isso. Porque nós não podemos esperar em Cristo que Cristo venha sustentar a nossa vida, todos morrerem. Agora, nossa alma, o nosso espírito será salvo. Então nós não podemos buscar em Cristo para viver eternamente na terra. Não. Mas senão nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque você pode buscar em Cristo só para essa vida. E Ele até atende. Ah, será? Claro, é bíblico. Porque os 10 leprosos eram 10. Quando buscaram em Cristo ali, Ele curou os 10. Mas 9 buscou só para essa vida. Voltaram para a vida normal. E um voltou para agradecer. Ele perguntou, cadê os 9? Não era 10? Só tem um aqui. Ainda era o samaritano. Era um que não era para crer, mas creu. Seguiu o Senhor. Então veja que às vezes buscamos em Cristo só para curar uma perna, curar uma dor de cabeça. Às vezes até para arrumar uma namorada, um namorado. Tem aí qualquer coisa, aparecer nos púlpitos. Mas nós não buscamos para salvar nossa alma. É isso que nós precisamos vigiar para não errar. Precisamos nos examinar, sempre estar fazendo exame. Às vezes fazemos tantos exames para ver se tem alguma bactéria, se tem algum verme, se tem alguma coisa por dentro de nós que está prejudicando o corpo, mas não fazemos exame da alma ainda. A alma está gritando que está indo para o inferno e você não está nem aí chutando ela. É complicado, irmão. Então vamos ver, mesmo dentro da igreja, você tem que estar examinando. Você tem que estar olhando. Será que eu não estou pegando aí uma beirinha errada, aí uma canoinha furada? Um negócio que vai me matar, um venenozinho aí que eu nem percebo que é amargoso, está até doce, mas é um veneno? Será que você não para pensar nisso aí? É melhor a palavra de Deus, que é amarga, é loucura para os que perecem, mas para nós é poder de Deus. Então que Deus venha abençoar grandemente a sua vida, no nome de Jesus. Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Jesus, pela tua palavra, obrigado pela oportunidade, obrigado por ter colocado essas pessoas para assistir, ouvir essas palavras, esse programa. Deus ajuda elas, abençoa, que eles venham entender que precisa do Senhor. É a palavra que nos separa, que nos santifica. É a palavra que nos leva para o caminho correto, o caminho certo, o caminho da vida, o caminho do bem, aonde aí a vida. É a palavra e a oração que nos santifica. Através da oração, nós vamos enxergando. Existe a vigilância e existe a oração. Como o Senhor mesmo disse, olhai, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. É exatamente pegar o caminho errado. Deus ajuda, abençoa, cuida, fortifica, dá vigor, dá coragem, dá alegria, o prazer em te servir. Sabemos, meu Deus, que quando buscamos no Senhor, o Senhor salva a alma e cura o corpo também. As outras coisas é acrescentada. Deus ajuda, abençoa, cuida. É no nome de Jesus que nós pedimos, meu Senhor. E por fé, Senhor, nós te agradecemos no teu nome, Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe sua vida no nome de Jesus. Amém.